vi quem era. Pronto. Ora bem, vamos então ver como é que nós pegamos num PowerPoint e podemos, em vez de mandar o PowerPoint para os alunos em versão PowerPoint, como é que o transformamos num tutorial em vídeo. Tenho feito isto já dá bastante tempo para cá e o feedback que eu tenho dos alunos é extremamente positivo. Porquê? Porque eles dizem que aprendem muito melhor com um vídeo e ouvir a voz do professor a explicar cada parte da matéria do que propriamente a ler um PowerPoint e sem essa explicação associada. E por isso, nas ferramentas à distância, transformar toda esta informação que nós produzimos num tutorial vídeo tem-se revelado bastante positivo. Eu vou pegar num qualquer PowerPoint, imaginemos que eu pego aqui sobre pronomes relativos. Ok? Imaginemos que eu pego então num tutorial de pronomes, num PowerPoint de pronomes relativos. No nosso PowerPoint, isto é um PowerPoint normal, vocês depois vão me dizer que versões é que tem, porque há várias versões de PowerPoint, umas mais atualizadas do que outras, mas para fazermos este tutorial vídeo nós vamos precisar de vir aqui a inserir e no inserir, aqui do nosso lado direito aparece-nos a nossa componente multimédia. Em alguns computadores aparece multimédia e depois nós temos que clicar. No meu caso aparece-me já aqui as três componentes da multimédia. O vídeo, que no fundo é inserir um vídeo, o áudio, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e depois a gravação da ecrã que não está ativa porque eu estou em videoconferência e como tal a câmara está a ser utilizada. Ora bem, para começarmos a fazer um tutorial vídeo, o que nós precisamos de fazer é ativar o áudio, aqui, e clicar em gravar áudio. Ora, o que é que ele faz? Ele abre-me aqui um sistema de gravação e eu então vou gravar no diapositivo aquilo que eu quero transmitir aos alunos. Vou então dar um exemplo, vou clicar aqui na gravação da ecrã. Bem-vindos ao tutorial sobre os pronomes relativos. Reparem que ele já me criou aqui um ficheiro áudio que eu posso ouvir e se estiver contente com a gravação, deixe-o ficar. Se não quiser e quiser gravar novamente, basta clicar com o botão do lado direito e cortar e elimino e volto a fazer. Mas se eu estiver contente com a gravação que fiz, eu posso perfeitamente minimizar aqui e colocar aqui deste lado. E eu vou fazendo isto para todos os diapositivos. Imaginem que eu chego aqui e vou gravar novamente. Quando nos estamos a referir a um objeto, nós utilizamos o pronome relativo which. E vou clicar. E vou fazer a mesma coisa, ou seja, encosto a gravação para aqui, posso voltar a ouvi-la perfeitamente e posso eliminá-la se quiser e voltar a fazer. Ou seja, fazemos isto para todos os diapositivos. O que é que temos que tomar aqui em atenção? Primeiro, se o PowerPoint tem animações. Se o PowerPoint tiver animações, atenção que primeiro as animações acontecem, só depois é que a nossa voz é que vai sair no vídeo. Ora, eu aconselho sempre a fazerem sobre um PowerPoint que não tem animações, ou então retirar as animações que esse PowerPoint tem. E depois no vídeo, o que é que vai acontecer no vídeo? Eu gravei aqui 6, 7 segundos de vídeo e no vídeo este diapositivo vai surgir durante esses 6, 7 segundos, ou seja, a minha voz e o meu discurso é que vão ditar o tempo que cada diapositivo está aqui. Por exemplo, um colega da área da história que tenha aqui várias imagens e queira explicar, até pode estar aqui 2 minutos no mesmo diapositivo a explicar cada uma destas imagens, ok? E o mesmo para a físico-química, por exemplo, ou para a geografia se tiver um gráfico. Ou seja, no vídeo, esta imagem vai durar exatamente o mesmo tempo que o discurso que eu gravei.
E ele vai passando no vídeo automaticamente, diapositivo a diapositivo, consoante o tempo que eu o gravei. Imaginem que eu já fiz tudo isto para todos os diapositivos por aqui abaixo. E quero agora transformar este PowerPoint em vídeo. É aqui que nós vamos ter atenção à versão de PowerPoint que nós temos. Eu vou aqui a Ficheiro, Guardar como, e em vez de eu gravar aqui como apresentação PowerPoint, eu vou clicar aqui e vou optar pelo MP4. Ora bem, as versões de Windows 10 e a partir do Windows 7 para cima, todas elas têm a versão MP4, todas. Alguns formatos mais antigos têm apenas este, o Windows Media, este segmento WMV. Quem tiver o WMV pode na mesma converter em vídeo para WMV e depois utilizar um conversor online, que eu posso mostrar também. Eu vou optar aqui pelo MP4, vou dizer então que quero gravar o meu PowerPoint para MP4 e vou guardar. Reparem aqui em baixo que ele aqui já está a ler e a processar o meu vídeo, ok? Eu agora vou aqui à internet e vou mostrar um conversor que podem utilizar para para o WMV. Ora, conversor. Vou pôr conversor para MP4. E vamos, por exemplo, este aqui. Este aqui basta selecionarem o arquivo que querem, ou seja, vão buscar o vídeo que quiserem converter, eu vou buscar, por exemplo, este, e depois dizem para que é que querem convertê-lo. Neste caso, converter para MP4 e fazem converter. Basta isto. Isto para aqueles computadores, para aqueles PowerPoints que não tiverem MP4, ok? Ou seja, para aqueles em que vocês, clicando aqui, guardar como e selecionando, quem não tiver MP4 e tiver apenas este, pode utilizar então aquele conversor, ok? Têm dúvidas? Por enquanto não. Eu tenho. Então, Peço desculpa. sim. Eu estava aqui a ver o meu é de 2010, não tenho. O que eu tenho é o Windows Media ou então XML. Não, tem este WMV, certo? Que eu tenho aqui apontado. Tem o WMV, correto? Se tiver... Não encontro. Tem o Windows Media, não é? Vídeo do Windows Media, certo? Que é o que me acabou de dizer. Sim, não encontro esse. Mas, sim, Windows Media, sim. pronto, Gravo nesse? Exatamente, pode gravar nesse e depois faz aquilo que eu fiz aqui. Vem a este conversor, que eu até posso colocar aqui no chat para vocês terem acesso a ele. E depois basta fazer o upload do ficheiro para aqui e converter. Ok. Que é o mais simples. A escola tem computadores onde tem esta ferramenta, contudo. Ou seja, podem perfeitamente chegar à escola e converter, mandar para vocês próprios, digamos, o ficheiro e depois converter na escola. Eu vou, no entanto, chegar aqui e vou mandar-vos aqui para... Isso é mais ou menos como quando nós tiramos, por exemplo, uma música do YouTube e depois gravamos em MP3 ou não sei o quê. É desse género, fazemos o upload, pronto. Exatamente. Peço desculpa pela minha ignorância, mas isto é totalmente novo para mim. Mas é mesmo isso, isso. Pronto. Exatamente. Então, afinal, não sou assim tão ignorante. Mas é mesmo isso. Só para terem uma ideia, eu vou-vos mostrar aqui, vocês provavelmente não vão conseguir, mas, por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui um vídeo que eu já tenho feito, já tenho vários feitos, eu converti quase todos os meus vídeos
quase todos os meus vídeos em tutoriais, digamos assim, os meus PowerPoints em tutoriais, vocês não estão a ouvir, porque eu tirei o som ao vídeo, mas tudo aquilo que está a acontecer eu estou a explicar. E isto é um PowerPoint, foi tudo a partir de um PowerPoint que eu já tinha construído. Ou seja, em vez dos alunos estarem apenas a ler aquilo que está a acontecer aqui no PowerPoint, eles estão simultaneamente a ouvir a minha voz, a explicar todas estas situações, nomeadamente, neste caso, relacionadas com o Be Going To, ok? E o que é suposto fazerem é precisamente isso. Agora, o que é que acontece quando nós já temos digamos, já convertemos isto? Eu, se for aqui à minha pasta dos materiais, vou voltar ao meu ambiente de trabalho e abrir a minha pasta de materiais. Reparem que eu já tenho aqui o vídeo convertido, aquilo que eu converti ainda agora. Ora bem, como é que eu agora pego neste vídeo e o envio para os alunos? Certo? É a parte importante. Então eu vou aqui ao meu e-mail institucional. Eu vou guardar. Eu vou então abrir aqui o meu e-mail institucional, que já está aberto. Vou à minha Drive. E o mais fácil de todos é vocês criarem aqui na vossa Drive, e a Drive institucional é uma Drive com tamanho ilimitado. Se fosse um Gmail normal, só tinham 15 GB. No entanto, como estamos a falar de um e-mail institucional, é ilimitado. Por isso, vocês podem chegar aqui, novo, e criar uma pasta que pode dizer vídeos ou pode dizer tutoriais. Imaginem. Criar. E eu posso pedir à colega se pedir outra vez aos pontinhos, que eu não vi. Olha, Inês, eu não... Diga. Aqui, novo. Não, antes. Para ir à Drive, no e-mail, aqui nos pontinhos, nestes pontinhos, e acede à sua Drive. Convém a Drive estar arrumadinha. Convém vocês fazerem pastas, etc., para arrumarem a vossa Drive, porque depois de vocês começarem a ter centenas de documentos que não estão organizados, não conseguem encontrar nada na vossa Drive. E a única forma de acedermos à Drive é por aqui. É pelo seu e-mail pessoal, institucional, sim. Está no e-mail institucional, clica aqui e acede à sua Drive, que é este ícone que está aqui. Quando acede à Drive, vê aqui tudo aquilo que tem na sua Drive e que foi partilhado consigo e todos os documentos que criou, nomeadamente da Classroom. A Classroom, a partir do momento em que tem uma Classroom, ela cria automaticamente o item Classroom, que está aqui, ok? Para criar uma pasta, eu vou fazer outra vez, eu vou apagar esta, vou remover esta, eu faço novamente, novo, pasta, e dou o nome à pasta. Tutoriais, imaginemos. E vou criar uma pasta que diz tutoriais. Estão a ver? E o que é que eu faço? Eu vou abrir a pasta, que ela está vazia, na minha Drive, completamente vazia. Então eu vou fazer o upload desse mesmo documento que eu acabei de criar, não é? Desse vídeo que eu acabei de criar, e isto faz sem carregar ficheiro. E eu então vou aqui aos meus materiais e vou buscar o vídeo que eu criei. Estão a ver? E já está aqui a fazer o upload do vídeo. É a forma mais fácil, é esta, colocarem sempre os vossos materiais aqui. Porquê? Porque a Classroom tem acesso direto à vossa Drive e vocês podem partilhar com os alunos todos os vossos tutoriais, todos os vossos documentos a partir da vossa Drive. Eu já vou mostrar como vamos fazer. Ora, cá está, estão a ver? Já está aqui o vídeo que eu criei. O que é que eu vou fazer? Eu vou à Classroom e entro na turma que quero criar trabalho. Eu vou entrar aqui na Classroom que eu criei, vou criar um trabalho, mas desta vez não vou atribuir nenhuma tarefa, vou sim colocar um material. Imaginemos. E vou-lhe dizer pronomes relativos, ok? E ao adicionar
Em vez de vocês estarem a adicionar um ficheiro do vosso computador, o que é que vai acontecer? Vocês vão adicioná-lo diretamente da Drive. Ok? Ele vai buscar os recentes, por exemplo, aparece-me logo aqui, como podem pesquisar na Drive. Ok? Basta clicarem aqui e já está partilhado. Ou seja, sempre que vocês puderem utilizar a vossa Drive para terem os vossos materiais, quer em vídeo, quer outro tipo de situação, é sempre muito mais fácil para depois vocês partilharem diretamente para a Classroom. Porquê? Se vocês estiverem num local que não têm acesso ao computador, mas têm o vosso telemóvel, vocês até com o telemóvel conseguem aceder à Drive para partilhar materiais. Ok? Não precisam de estar em casa. Por isso, utilizem sempre a Drive para guardar os vossos materiais. E eu, então, vou publicar. Ok? Tem alguma questão sobre a Drive que queiram colocar, já que eu estou com a Drive aberta? Tenho outra, posso? Claro. Olha, passou-me o microfone, agora tem que se aguentar. É assim, qual é o acesso que os alunos têm ao nosso Drive? Não têm às nossas coisas pessoais? Não. Nós partilhamos uma pasta com um documento com os alunos. Eles têm acesso a esse documento. Não estamos a partilhar nenhuma pasta, não estamos a partilhar a minha Drive. Estamos a partilhar aquele documento exclusivamente. Ok. Okay. Agora, cuidado, porque por diversas vezes colegas já partilharam pastas inteiras sem que eu precisasse de ver o que estava lá dentro, só apenas precisava de ver um documento. Partilhem sempre um documento, não uma pasta inteira, está bem? É esse o meu conselho, está bem? Mas para isso é preciso, lá está, que vocês tenham uma Drive organizada. Ok? Com pastas direitinhas, com tudo direitinho, não é? Digamos assim. Mais alguma questão sobre a Drive? Ok. Pronto. Relativamente à questão de elaboração de tutoriais, de aproveitamento de PowerPoints, há colegas eu vou dar exemplos do que é que alguns colegas fizeram. Por exemplo, primeiro ciclo aproveitaram PowerPoints que tinham com histórias, colocaram a voz a contar a história e transformaram em vídeo, que ficaram vídeos muito, muito interessantes, muito giros. Colegas de matemática, da área das matemáticas e da fisicoquímica, a trabalhar PowerPoints, por exemplo, da escola virtual e depois a colocar a sua voz naqueles PowerPoints. Atenção que estes PowerPoints, né, estes vídeos, estes tutoriais que nós fazemos, devemos partilhá-los aqui, obviamente, na nossa Drive. Não é público, está na nossa Drive privada e nós partilhamos com os nossos alunos. Em alguns casos, colegas fizeram PowerPoints de raiz e fizeram o upload deles para canais YouTube. Podem fazê-los. Agora, têm é que ser materiais próprios. Ok? Não podem ser materiais que vão buscar ao outro lado e que fazem um reaproveitamento. É esse o aviso que eu faço para isto. Aqui é uma Drive privada, é material que nós usamos e a nossa partilha é institucional, dentro da nossa Classroom institucional e com os alunos apenas. Está bem? Mariana, posso pôr uma questão? Aquele símbolozinho do som, quando nós gravamos no PowerPoint, há forma de o retirar quando passamos para vídeo. Eu ouvi isso, algures, só que não registrei. Desculpa, eu disse Mariana, não é Mariana, é Inês. A Inês sabe como retirar o símbolozinho do... No caso do PowerPoint, ele não pode ser retirado caso contrário. Não, mas no vídeo consegue-se retirar. Mas isso só que eu não sei como. Diga? Pode colocá-lo se o colocar num editor de vídeo e fizer a edição do vídeo para retirar aquele canto. Pode retirá-lo, isso é possível fazer, mas dá bastante mais trabalho. Pois, pensei que fosse simples. Não, tem que utilizar um editor de vídeo para retirar aquela imagem dali. Ok, obrigada. Nada. E mais alguma questão? Inês, só outra dúvida. Às vezes, quando fazemos essa transformação, demora muito tempo a carregar e a transformar, e outras vezes não, depende da imagem, dos tamanhos.
Depende do tamanho do PowerPoint, depende da quantidade de som que tem aquele PowerPoint, não é? Porque há PowerPoints, por exemplo, eu faço PowerPoints que depois em vídeo se convertem para 3 minutos e meio, e tenho PowerPoints para 6 minutos, por exemplo. Isto também depende muito do som que lhe estamos a colocar e das imagens, ou seja, se aquele PowerPoint já era por si só carregado de imagens. Pois, Tem às tudo a vezes ver com o acontecia tamanho. que era muito rápido. Sim. E outras vezes demorava tanto que eu dizia assim, isto deve estar a ficar tudo mal, não, mas aquilo precisa de um tempo para carregar, Precisa. não é? Precisa. Se for um vídeo de 5, 6 minutos, precisa de sempre de pelo menos 8, 9 minutos para processar, pelo menos, sim. Dependendo, obviamente, também do computador que cada um tiver, da máquina que cada um tiver em casa e que tiver a trabalhar, obviamente. Há computadores mais rápidos e outros menos rápidos. Sobre a Drive, não sei se posso fazer a pergunta. Claro. A sensação que me dá é que quando nós colocamos alguma coisa, mesmo preenchimento de tabelas, isso cada um vai preenchendo, isso é bom que permite visualizar o que o outro até colocou, particular, isso. Mas dá uma ideia que estamos a preencher e dá-nos aquela insegurança da partilha, de partilhar o preenchimento, será que foi efetuado convenientemente, será que guardou? Tudo o que está na Drive, tudo aquilo que nós mexemos na Drive é guardado automaticamente, todo o documento que nós mexemos. Por isso não há nenhum botão a dizer salvar, que aqui na Drive ele guarda passado segundos. Agora, relativamente à segurança, um documento partilhado é um documento partilhado. Não é? Nós partilhamos um documento, significa que vários colegas vão ver, não é? É como as newsletters que nós preenchemos durante o confinamento, não é? E que toda a gente via, não é? E que toda a gente preenchia, mas só os colegas com quem foi partilhado esse documento é que conseguem ver e mexer, ok? Tudo o resto não. No que respeita, por exemplo, a formulários, em teste, etc., o que eu aconselho sempre é não partilhem um formulário original, façam uma cópia do formulário e depois sim partilhem essa cópia, porque caso contrário, se o colega do outro lado que o receber não souber, digamos, mexer no formulário, vai estar a fazer alterações no vosso. Isso é o que eu aconselho. Não sei se querem que eu mostre como se faz. Estou a tomar então nota, não que partilhar o original, não é? Partilhar sempre... Não. Se tiverem aqui, por exemplo, eu enviei este de ferramentas de ensino à distância, certo? Que vocês preencheram, não é? Eu se clicar aqui nos 3 pontinhos, eu faço uma cópia. Estão a ver? E ele vai-me fazer uma cópia, tá? Vão ver, cópia de, e eu vou dizer ok, e é esta cópia que vocês devem partilhar e não o vosso original. Porque o que tem acontecido muitas vezes, nomeadamente com os formulários, é que os colegas partilham e com muita boa vontade, mas depois os outros colegas, ao utilizarem, não fazem cópias para eles e acabam por os resultados desses mesmos formulários caírem nos Excels, né, do colega. Okay? Pois, e porque as pessoas não sabiam, não é? Pronto, por isso quando partilharem um formulário, partilhem sempre a cópia do formulário, é o mais seguro possível e assim o colega está a trabalhar na cópia e o vosso original está perfeitamente seguro convosco, ninguém mexe nele. Ok? Obrigada. Nada, é o meu conselho. Inês, só uma questão, não sei se é disparate, mas se nós colocarmos, ainda a respeito daquele sinal do som, se nós colocarmos esse sinal fora do diapositivo, funciona ou não? Funcionará. Sim, agora sem muita certeza. Aí não fica visível, não é? Por exemplo, no meu computador ele funciona, mas o meu marido tem aqui um mega computador. Agora, há computadores em que isso pode não funcionar, ok? Mas sim, mas é uma questão de se experimentar. A mesma coisa com os microfones. Atenção quando estão a fazer a gravação. Nunca façam a gravação à distância. Ou seja, usem sempre um microfonezinho como aquele que eu estou a usar de fones, porque abafa todos os ruídos exteriores e a voz fica muito mais clara do que propriamente estarem à distância a gravar diretamente para o computador. Ok? Gravem sempre com um destes microfonezinhos que nós temos associados aos nossos fones. E tenho mais alguma questão sobre a Drive? Ou posso passar para o Book Creator agora? Vou passar. É?
Ok. Então, eu vou abrir então aqui o Google. O Book Creator é então uma ferramenta que é usada para criação de livros digitais e de portfólios digitais. E é uma ferramenta interessante porque ele tem, se virem aqui no Sign In, ele tem a versão aluno e a versão professor. Atenção que vocês têm que fazer registro na versão professor. Está bem? Não façam na versão aluno, que é um bocadinho diferente. Mas porquê que existe o aluno e porquê que existe o professor? É possível um aluno estar a fazer um portfólio, por exemplo, estar a fazer um trabalho e o professor estar a visualizá-lo na sua conta e inclusivamente a editar e a corrigir. Ok? É bastante útil principalmente nos portfólios, quando nós estamos a trabalhar com trabalhos que os alunos estão a desenvolver. Eu vou então entrar na minha conta. Ok, pronto. Por norma, eu vou voltar aqui atrás, aparece-vos isto em primeiro lugar. E o que é isto? Vocês têm na versão gratuita desta ferramenta direito a uma biblioteca com 40 livros. Antigamente era bem menos, neste momento eles já permitem 40 livros. E depois tem aqui o Join a Library, juntar-se a uma biblioteca. Ora, os alunos também têm isto, e nós também, e quando eles querem que o professor veja o trabalho que eles estão a fazer, o que é que eles vão fazer? Vão clicar aqui e vão dar a entrada de um código que o professor lhes dá. Cada biblioteca que o professor tem um código que é só daquele professor e daquela biblioteca do professor. E é aqui que os alunos vão inserir o código. É aqui também que os professores, para trabalharem colaborativamente, também podem inserir os códigos dos colegas, não é? Se tiver alguém com quem queira trabalhar num livro, imaginem que eu quero fazer um livro de um ano inteiro de uma turma, não é? O primeiro ciclo faz muito isso. E eu clico aqui, coloco o código de outro professor e juntos vamos trabalhar no mesmo livro. Ora bem, eu vou abrir aqui a minha biblioteca, eu tenho aqui vários livros, mas eu vou criar um de raiz, vou começar por criar um de raiz e depois vou passar para esta componente das definições do livro. Então eu vou criar aqui no novo livro, New Book, para criar um livro novo. Ele aparece-me aqui duas prateleiras para nós escolhermos o tamanho do livro. Eu aconselho sempre a componente de baixo, porque tem muito mais funcionalidades do que tem esta aqui de cima, por isso eu aconselho a selecionarem sempre aqui. Quando pedem aos alunos para fazerem trabalhos no Book Creator, para criarem livros, o que eu aconselho é que vocês digam aos alunos para escolher o mesmo formato, ou quadrado, ou este, ou landscape, escolherem todos o mesmo. Porquê? Ora, imaginem que eu peço aos alunos para fazerem um trabalho e que numa turma surgem 20 livros. O que é que acontece? Esses 20 livros no final, eu posso convertê-los num só livro e ficar com um só livro dessa turma. Eu depois já mostro como é que se faz. Se, no entanto, um aluno tiver escolhido este, outro este e outro este, eles vão desformatar. Por isso, quando tem uma turma a trabalhar só com este tipo de trabalho, peçam para eles escolherem todos o mesmo, ou então o professor define qual o tamanho que os alunos devem escolher. Eu vou escolher aqui este, por exemplo, do meio. E então nós temos aqui, começamos pela nossa capa. Vamos começar por pôr um fundo, tudo acontece aqui, onde nós temos o mais e o i. O i, quando não temos absolutamente nada selecionado, o i vai funcionar sempre para nós escolhermos o fundo, e nós temos, na versão gratuita, temos imensos fundos que podemos selecionar. Deixem-me escolher talvez uma coisa mais, pronto, imaginem que era um fundo com textura. O mais será onde nós vamos associar
todas as componentes, quer de discurso, quer de imagem, quer mesmo de mídia. Ora, eu vou começar aqui nos mídia, para explicar o que é que cada um tem. No import, na importação, se eu clicar em importação, eu posso ir ao meu computador buscar uma imagem, ou posso ir diretamente aqui ao Google procurar uma imagem. Imaginem que eu vou fazer um livro sobre a escola e vou ver o que é que existe. Sobre a EG1 não há nada. Vou para o Gondomar para ver se há. Pronto, mais ou menos. Imaginemos que eu escolho este. Uma coisa interessante sobre a seleção de imagens aqui. Todas as imagens que surgem nesta pesquisa são imagens que estão licenciadas para reutilização. Atenção que isto é muito importante. Muitas vezes os alunos vão buscar imagens que têm direitos de autor e que não podem ser utilizadas. No entanto, esta plataforma só vai buscar imagens que estão catalogadas, digamos assim, para livre utilização. E eu então vou selecionar e ele faz-me automaticamente aqui o upload da imagem que eu entender. E posso, reparem, posso mexer a imagem, colocá-la maior ou mais pequena e aqui no verde eu posso até colocá-la de outra na diagonal ou como quiser. Ok? Se eu quiser colocar aqui um título, continuo aqui no Media, eu posso vir aqui a texto. O texto, escreve um texto normal, mas eu quero que seja um texto assim mais, digamos, já com outro tipo de formato. E então eu faço outra vez Comics, Text, e vou escolher aqui o título. E, por exemplo, eu vou dizer segundo webinar. E este tipo de letra, atenção a este formato do segundo, quando é este tipo de letra, muitas vezes ele faz isto, transforma em N, mas isto é possível de ultrapassar se mudarmos a fonte. Imaginem que eu não quero este tipo de letra. Como eu disse há pouco, se eu não tiver nada selecionado, o I vai funcionar como fundo. Se eu selecionar aqui algo com texto, o I já vai funcionar como formatação de texto. Eu posso aumentar ou diminuir aqui a letra, reparem, e posso alterar também, reparem, alterei para este, ele já me aparece aqui direitinho, segundo o webinar, ok? Pronto, imaginem que eu estou contente com esta e fico com este tipo de letra. Tudo o que é títulos e tudo o que é texto, ele assume automaticamente o fundo que nós colocamos, está bem? Nós também podemos, se selecionarmos a imagem, chegar aqui ao I e alterar aqui o fundo, se me apetecer, ok? Se não, podemos aqui no background retirar o fundo do título. Imagina então que eu quero acrescentar mais páginas. Para acrescentar páginas basta clicar aqui neste sinal do lado. E então eu vou acrescentar texto. Eu vou aqui a mídia e quero agora acrescentar texto. Eu posso ou escrever diretamente ou então eu posso perfeitamente fazer copy-paste de algo que eu já tenho. Imaginem que eu quero fazer um livro com os trabalhos dos alunos, textos que os alunos fizeram, escreveram, e eles mandaram-me tudo em Word, eu tenho tudo em Word, eu posso perfeitamente fazer copy-paste e colar aqui. Eu se calhar vou aqui, digamos, a um qualquer Word que eu tenha, vamos ver, e vou fazer uma cópia simples, por exemplo, daqui de parte deste texto. Estão a ver? Imaginem um exercício. E vou clicar em Done, reparem. Ou seja, basta fazer Ctrl+V, selecionar o texto, Ctrl+V e Ctrl+C aqui e ele automaticamente faz-me a cópia para aqui, de qualquer texto. E posso na mesma colocar um título
ou posso vir aqui, por exemplo, aos balões de discurso e colocar um balão de discurso. Reparem. E eu aqui posso fazer o que quiser com o meu balão de discurso. Eu posso escrever exercício. Não é? Imaginem que eu quero que os alunos vejam este exercício e o resolvam, imaginemos. Então vou escrever aqui com um balão de discurso. O balão de discurso é alterável, nós podemos perfeitamente alterar-lhe cores, estão a ver? Se quisermos. E podermos alterar tudo aquilo que está aqui escrito, nomeadamente a fonte, etc. Depois, algo muito interessante, são estes painéis que estão aqui. Estes painéis, nós vamos poder selecionar painéis, por exemplo, este eu costumo selecionar para pôr a cara dos meninos, para ter a foto dos alunos, mas, por exemplo, se eu quero colocar fotografias e depois colocar, por exemplo, um texto, eu posso perfeitamente selecionar este. O que é que este vai fazer? Nós podemos aqui ou tirar uma fotografia diretamente, ou podemos ir buscar uma fotografia que nós tenhamos na nossa drive ou no nosso computador. Eu vou buscar uma fotografia qualquer, aqui ao meu computador, imaginemos, e ela vai... A fotografia vai ser encaixada, digamos assim, aqui. Reparem, eu posso movê-la, posso colocá-la no sítio que eu quero, diminuí-la ou aumentá-la, e ela vai ficar encaixada dentro do quadrado que eu selecionei. Se eu não fiquei satisfeita com este formato, posso sempre alterá-lo. Imaginem que eu altero este e faço a mesma coisa. Não é? Vou aqui, seleciono a mesma imagem e agora, se calhar essa imagem já consigo ter aqui toda direitinha. E imaginem que eu não quero nada aqui em baixo, tenho aqui uma imagem, não quero nada aqui em cima, quero escrever, basta selecionar esta grelha, clicar com o botão direito do rato e retirá-la. E depois posso acrescentar texto. Eu posso chegar aqui, por exemplo, agora quero o texto neste formato. Eu posso dizer, por exemplo, neste gráfico está explícito qualquer coisa. Done. E ele, então, vai formar-me aqui, colocar-me aqui, digamos assim, dentro daquilo que eu selecionei, o texto que eu escrevi. Posso na mesma alterar, obviamente, a fonte e utilizar outra fonte que eu quiser. Ok? Agora, explorando ainda mais, reparem que eu vou sempre carregando aqui e vou sempre acrescentando páginas. Já tenho aqui 4 páginas. Se eu clicar no mais novamente e for aos mídia, tem aqui uma coisa muito interessante que é a importação, mas desta vez não é a importação de fotografias, eu quero colocar um vídeo. Ora, novamente, o vídeo pode estar no meu computador, o vídeo pode estar na minha drive, e eu até posso ir buscar aquele vídeo que eu acabei de colocar, mas há um vídeo muito interessante que eu vi no YouTube, e que eu pretendo utilizá-lo. Mas não quero colocar o link, quero que os alunos vejam logo o vídeo. Então eu tenho que clicar aqui em Embed. Eu vou então ao YouTube e vou-vos mostrar como é que nós colocamos um vídeo do YouTube aqui, mas sem ser em link, o vídeo propriamente dito. Eu vou ao YouTube então, vou selecionar, imaginem que eu vou aqui a National Geographic, que tem vídeos muito bons para os nossos alunos, mesmo a National Geographic Portugal também tem. Imaginem que eu seleciono aqui um vídeo qualquer, por exemplo, 7 Wonders of the World, as 7 maravilhas do mundo. E acho que este vídeo está ótimo, está excelente para eles poderem visualizar um conteúdo qualquer que eu queira. O que é que nós costumamos fazer? Nós costumamos vir aqui a partilhar, das duas uma, ou chegamos aqui em cima e copiamos este link, certo? Este URL,
ouvimos aqui a partilhar e copiamos aqui, que é a mesma coisa. Mas não é isto que eu vou fazer. O que eu colega, vou... peço desculpa, eu não consegui ver onde é que carregou em partilhar. No que diz partilhar, precisamente aqui. Ah, aqui em baixo, desculpa. Não. Ora, o que é que eu quero fazer então? Eu quero então incorporar este vídeo tal qual ele está, sem link, no meu livro. E então eu vou aqui a incorporar. E ele abre-me aqui um código de incorporação e que a única coisa que eu tenho que fazer a este código é clicar aqui, copiar. Ok? E ele copia-me o código todo. Eu volto ao meu livro e vou copiar, clicar no botão direito do rato e vou colar este código e vou confirmar. E ele vai-me dizer, é este muito bem o vídeo. Eu até posso dar outro título ao vídeo ou não, ele não vai aparecer no nosso livro e vou adicioná-lo. Reparem, ele então, em vez de ter um link, aparece-me o vídeo e os alunos só clicam aqui e vêm automaticamente o vídeo e até podem colocá-lo em ecrã grande total. Ok? Eu faço novamente, se quiserem, numa página em branco ou como quiserem, vão a um qualquer vídeo do YouTube, partilhar, mas em vez de copiarem o link que se encontra aqui, vão incorporar um link e vão copiar, tem aqui, não precisam de selecionar isto, basta clicarem aqui em copiar e depois colam, vou aqui a mais, vou a importar, embed e colo aqui e confirmo. E cá está. Neste momento temos já 2 vídeos. Se é possível incorporar isto num Google Forms ou na própria Classroom? Não tem essa possibilidade de incorporação no Google Forms, só mesmo através de links. Ok? Outra situação interessante, pois aqui podem acrescentar um título ou o que quiserem. Outra situação interessante, vou continuar no mais e no mídia. Nós podemos gravar a nossa voz. Ele tem aqui um gravador de voz, que eu clico. Reparem, ele abre-me aqui um microfone, que eu vou clicar, vou começar a gravar. E ele começa a gravar, eu posso agora falar, explicar uma situação qualquer que esteja a decorrer. E quando eu estiver contente com a minha gravação, eu faço stop. Posso ouvir, se eu clicar aqui eu posso ouvir aquilo que estou a dizer. Posso apagar e voltar a gravar. Ou então, se eu quiser usar, eu posso clicar em use. E ele então vai-me formar aqui um ficheirinho voz. Imaginem que eu tenho aqui um gráfico e quero explicar o gráfico. Posso fazê-lo assim. Ou então estou a fazer um livro de histórias e quero contar uma história. Posso colocar em cada página e eu a contar a história. Ok? Ora, ainda aqui nos mídia, temos a opção de escrever. Eu não tenho muito jeito para escrever, posso já dizer, eu não tenho muito jeito com o rato, mas ele permite, para quem puder usar, por exemplo, a app nos tablets, existe a app do Book Creator, e aí é bastante mais fácil, mas nós podemos escrever. Eu posso selecionar aqui uma qualquer situação, e depois aqui se quer mais grosso ou mais fino, posso escrever. Estão a ver? É preciso ter jeito, eu não tenho muito jeito. E posso clicar em Done se estiver satisfeita com aquilo que escrevi. E posso repetir as vezes que quiser. E posso mudar de cor. Mídia, eu faço outra vez, Mídia, Pen. Selecionam, vou por exemplo agora selecionar este. Podem vir aqui selecionar uma cor, aqui assim nesta bolinha, ou até selecionar aqui uma destas mais glitter, se estivermos a falar de... Eu faço assim, estão a ver? E done. E ele agora vai, estão a ver,
colocar aqui aquilo que eu fiz. O que é que eu posso fazer mais aqui dentro do livro? Já vimos então aqui todas estes itens. A câmara, esta câmara tira fotografias diretamente para o Book Creator. Se vocês tiverem a vossa câmara ativa do vosso computador, podem tirar selfies, etc. Os cómics, já vimos os painéis, os balões de discurso, aqui os diferentes tipos de texto, mas agora imaginem que vocês têm um gráfico, imaginem que colocam aqui um gráfico qualquer, eu vou colocar aqui uma imagem para ilustrar isso. Imaginem que colocam aqui uma imagem de um gráfico e querem explicar. Não sei que fotografia é esta, mas... Ok, pronto. Imaginem que colocam isto e querem colocar um link. Ok? Se querem colocar um link, sem ser aquele vídeo, até pode ser um link para um exercício qualquer, ou um link para uma página, um artigo de jornal, etc. Vão a texto e em vez de escrever em texto, vocês vão colocar aqui um link. Estão a ver? Imaginem que eu vou aqui, não ao Google, mas eu posso, não ao YouTube, mas eu posso também copiar o URL e vou copiar para aqui o URL. O que significa que ele se torna clicável, mesmo quando está em PDF, porque nós os livros depois podemos transformá-los em PDF e podemos enviá-los também para eles serem lidos pela internet. E estes links, quando são colocados desta forma, são todos clicáveis, quer em PDF, quer no link que nós enviamos para leitura. Okay? Mas têm que ser colocados assim. Eu faço novamente, no mais, mídia, texto, e depois vou colocar o link aqui, neste elo. Okay? Se o colarem diretamente aqui, ele não fica clicável. Ok? Ora, por último, os stickers, estes stickers, vocês podem utilizá-los, os alunos costumam gostar destes stickers em todo o lado, podem movê-los e alguns são editáveis, ok? Vocês estes são editáveis. Depois, por último, temos também aqui as formas em que nós podemos pôr quadrados, pôr retângulos, podemos alterar a forma, se quisermos, daquilo que nós estamos a fazer, estão a ver? E também é editável. Ok? Até agora, na parte da produção do livro, tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Explicando só a última... Tinha só uma, desculpa. Quando tem aquela coisinha do som, só se ouve se carregar lá ou é automático? Ouve-se se clicar lá. Quando tem mais do que um, tem que se clicar lá. Quando é que não se tem que clicar lá? Que era isso que eu ia explicar. Quando nós temos aqui um play, está a ver? E neste play, que é read to me, temos o read to me. Nós aqui, estão a ver? Podemos andar, podemos ver como é que o meu livro está. Isto é o que os alunos depois vão ver. É exatamente isto que os alunos vão ver. Gostei daquela de virar a página, isso é giro. Isto sim. Para contar histórias no pré-escolar. Sim, sim. É interessante. Já estou aqui a tirar ideias, não é? Eu tenho colegas com livros muito bonitos de histórias, posso já dizer. E que ficaram mesmo muito giros e depois acrescentado com a voz do professor aqui, com a leitura do professor. Este Read to Me é interessante para quem dá a língua inglesa. Porquê? Porque ele permite ler tudo aquilo que está aqui escrito. Eu vou clicar aqui no Read to Me, vocês não vão ouvir, mas neste momento ele está a ler, reparem, tudo aquilo que eu escrevi aqui. Ele está-me aqui constantemente a dizer underscore, porque me estava a ler tudo isto. E ele vai ler tudo em inglês. Em português e nas outras línguas, obviamente que não é muito fiável, e eu aconselho sempre a colocar a voz do professor. Agora, coisas práticas relativamente ao livro. Imaginem assim, fizeram um livro, mas enganaram-se na página, ou então fizeram uma página e não a querem naquele
espaço, querem trocar a página, não têm que fazer o livro todo outra vez. Vão aqui, onde diz Pages, páginas, e vocês têm aqui a panorâmica do vosso livro. E vocês chegam aqui e dizem assim, quero este para o final. Ou, estão a ver? E vão alterando a ordem das páginas, conforme vocês as quiserem colocar, ok? Uma coisa importante também é que no caso, vou aqui à página 1, do caso da página 1 e na página 2, que é a capa e a contracapa por norma, os fundos têm que ser colocados. A partir do momento em que eu adoto um fundo para o terceiro, eu por exemplo aqui não pus nenhum fundo, poderia ter posto. Ele depois automaticamente, sempre que eu clico em adicionar a página, agora não vai funcionar porque eu não adicionei, ele assume o mesmo fundo a partir da terceira página. Okay? Se eu tivesse optado por um fundo aqui, as páginas subsequentes, cada vez que eu clicasse aqui, ele iria assumir esse fundo, mas eu posso fazê-lo aqui, por exemplo, vou colocar este fundo, e se eu clicar no mais, reparem, ele já me assumiu o fundo. Ou seja, a partir da terceira página, vocês se assumirem um fundo, ele assume o fundo para o resto, mas podem alterá-lo, porque até podem chegar aqui e ter cada página com um fundo diferente, isso depois é ao vosso critério, é ao critério de cada um, ok? Ora bem, eu agora, imaginemos que estão felizes com o livro que construíram, vamos regressar aqui atrás ao My Books. Tenho aqui então o meu livro que eu posso editar a qualquer momento, mas eu quero que um colega colabore comigo e me ajude na construção do livro. Aquilo que eu disse há pouco, não é? Juntar-me a uma biblioteca, join a library. Eu tenho aqui em cima um invite code, e eu se clicar neste invite code aparece-me o código da minha biblioteca. E eu se der este código ao colega, o colega, ao chegar aqui atrás, nestes 3 pontinhos, ele clica em Join a Library, escreve esse código e tem acesso à minha biblioteca e pode trabalhar nos livros comigo. Ok? Eu faço outra vez. E este Invite Code é o código que dá acesso aos colegas à minha biblioteca, se eu quiser trabalhar colaborativamente. Os alunos também. Se nós quisermos que os alunos façam o seu livro, cada um faz o seu livro no seu student, imaginemos, e depois eu digo assim, então já fizeram, mas primeiro eu quero ver. Os alunos, as duas ou nos mandam o link, que eu já vou mostrar, mas no link nós não podemos editar, ou então nós dizemos assim, muito bem, então está aqui o meu código, eu então quero que vocês me insiram convosco na vossa biblioteca e vamos então colaborar e eu quero ver os vossos livros. E se vocês repararem, foi isso que eu fiz aqui para os livros destes alunos. Foram livros já feitos por alunos e foi precisamente isso que eu fiz. Dei-lhes o meu código, eles juntaram-se a mim e eu pude ver todos os livros que eles estavam a fazer melhor. E eu podia simultaneamente editar e corrigir os livros. Ok? Ora, vou aqui explorar então esta componente que nós temos aqui. Nestes livrinhos, nós temos aqui a importância, atenção que há situações em que só funciona na versão paga, nós estamos na versão gratuita. Mas uma coisa interessante é este Combine Books, aquilo que eu disse há pouco, em que nós podemos, no final de um ano letivo, juntar os livros todos de uma turma num só, que é uma componente muito interessante. Então, clicamos aqui em Combine Books e ele vai me perguntar, então, o que é que queres que eu combine? E eu vou dizer, ok, estes aqui são todos livros feitos por alunos, ok? Então eu quero que estes livros fiquem todos num só. E ele vai colocar pela ordem, os livros, pela ordem que eu for selecionando. Imaginem que eu seleciono estes, estão a ver? Os livros vão surgir por esta ordem. Eu vou dizer então, next. Posso-lhe dar
um título, neste caso este foi no módulo 6664 e vou criar. E ele então vai-me então juntar todos aqueles livros, cá está, 6664, vai-me juntar todos aqueles livros. A primeira página vai-me surgir sempre uma página em branco. Cá está, estão a ver? E eu depois até lhe posso pôr uma capa. Mas se eu o abrir, já me aparecem aqui os livros. Aquela questão de eles estarem a fazer com formatos distintos, por exemplo, vem desformatar bastante os livros. Ele agora está a carregar os livros, mas cá está, os livros por aqui abaixo. Estão a ver? Por exemplo, eu tenho outro livro já mais composto, que é este, que também é de uma turma. Estão a ver? Em que eu depois fico com todos os trabalhos da turma. Aqui isto foi feito por alunos. E foi uma apresentação oral dos alunos. Os alunos, em vez de apresentarem PowerPoints, por exemplo, neste caso, neste ano, apresentaram os seus livros, os livros que eles fizeram. E eles podem trabalhar num computador ou na app, como quiserem, é conforme os alunos quiserem trabalhar, porque a app também funciona bastante bem. A app também funciona bastante bem e tem todas as funcionalidades que tem o computador. Para a aula, que em aula também é super útil. Em aula funciona muito bem, porque eu tenho colegas que estão, principalmente para o profissional, que fazem aulas só no Book Creator, por exemplo, para portfólios. Sim, sem dúvida, os portfólios então é bastante útil. Ora bem, eu então juntei aqueles livros todos e eu, se quiser, por exemplo, eu chego aqui ao livro e eu posso apagá-lo. Eu tenho a opção aqui, delete, eu já o juntei ali, eu tenho a opção de o apagar. E ele vai-me avisar automaticamente que se eu apagar, no entanto, eu tenho 2 semanas para o recuperar, não é? Imaginem que apagam um livro e depois, mas não era este. Não há problema, podem sempre recuperá-lo nos Recently Deleted, ok? Como se faz para colaborar com um colega? Basta clicar aqui no Invite Code e dar este código ao colega. O colega, quando abre o seu Book Creator, não é? A sua plataforma, tem aqui estes 3 pontinhos e basta fazer Join a Library e escrever o código. É a mesma coisa com os alunos, quer para os colegas, quer para os alunos. É exatamente a mesma situação. E então juntam-se aqui na nossa biblioteca para colaboração. Ora bem, o que é que eu ainda posso fazer? Muito interessante. Posso copiar o livro, eu posso duplicar um livro. Imaginem que eu faço um livro de materiais. Quero utilizar, mas mudar algumas coisas. Eu posso copiá-lo, ok? E ele vai-me dizer para onde é que quer. Eu quero para este. E ele então copia-me o livro. E eu depois posso lhe dar um novo título, posso editar o livro por completo sem alterar o original. Ok? Sem alterar o seu original. As partilhas, como é que nós partilhamos isto? Que é a parte importante. Eu venho aqui ao item partilhar e nós temos a possibilidade de... Atenção que este Collaborate é só para a versão paga e este e-book nós precisamos ter um software apropriado nos nossos computadores. Eu nunca precisei de qualquer software para aqui. Vou-te responder à pergunta, Mariana. Nós podemos, das duas uma, nós podemos imprimir, às vezes, por exemplo, nos profissionais nós precisamos de imprimir e deixar nos dossiês dos alunos determinados materiais e nós podemos fazer um print de todo o livro. O livro fica-nos em PDF, reparem, ok? Com todos os links clicáveis, se forem, obviamente, colocados da forma como eu expliquei. Ou seja, mesmo em PDF, os links são totalmente clicáveis.
O que é que não é visível? Aqueles vídeos que vocês colocaram, não é? Da forma como eu expliquei a aparecer aquele triângulo, aquele retângulo, peço desculpa. Ou, que é a parte melhor, e é uma das novidades do Book Creator, ele foi buscar uma funcionalidade que só existia para a versão paga, que é a publicação online. Mas o que é que significa esta publicação online? Significa que o livro fica público, é gerado um link, mas apenas as pessoas a quem eu dou acesso ao link é que têm acesso ao meu livro. Eu vou aqui a este, vou publicá-lo, ele pede-me para dar um título, eu vou dizer aqui, segundo webinar, por exemplo. Posso pôr o autor, posso tirar o meu nome, até posso pôr uma turma, por exemplo, e faço publicar. E ele está neste momento publicado. A partir do momento em que ele fica publicado, ele ganha este sinalzinho aqui, ele fica com este sinal. O que é que eu faço? Cada vez que quero copiar o código, ele não me aparece nenhum link aqui. Vocês nunca vão ver um link. Vocês o que vão ver é clicar aqui em cima e copiar o link. Ok? Eu vou copiar. Neste momento ele está copiado. Só cliquei com o botão esquerdo do rato. Imaginem que eu vou à minha Classroom e digo assim: vejam aqui o nosso yearbook, não é? O nosso livro do ano. Vou adicionar um link e vou com o botão direito do rato colar o link que eu gerei. E ele então cria-me um link do meu livro digital. Atenção que só está para visualização, não está para edição. E vou publicar. Os alunos, a partir de agora, o que é que fazem? Acedem ao livro desta forma. Ele está em versão só de visualização. Podem chegar aqui, por exemplo, e aumentar e vão abrindo o livro. Não podem editar, mas podem, estão a ver? Ver isto, o vídeo que eu coloquei, aumentar. Reparem que não aparece diretamente do YouTube, não é? Aparece-nos uma caixinha, eles não vão ver aquelas imagens do YouTube que vocês costumam ver. Ou então, todos estes livros e todos estes links vão ser clicáveis e podem navegar pelo vosso livro à vontade. Ok? Questões? Há questões? Inês, tenho uma dúvida relativamente à função do i, porque há bocado estava a dizer, o i tinha duas funções, na parte da escrita. Sim. O i tem duas funções. Tem a função quando eu crio uma página nova, quando eu não tenho absolutamente aqui nada selecionado, é o fundo. A partir do momento em que eu seleciono o texto, passa a ter a funcionalidade de formatação de texto. Ok? Ok. Inês, se eu apagar o livro que criei com os trabalhos dos alunos, apago os trabalhos dos alunos? Não. Não apaga. Quando eles partilham consigo, imaginem que eu cheguei aqui atrás, não é? Eu cheguei aqui atrás e colei tudo num livro, certo? E depois apaguei o livro. Não apaga no deles, eles ficam com o livro lá. Sim. O importante é, porque aqui cada biblioteca são 40 livros que temos acesso, se os alunos fizerem, convém depois no final do ano letivo juntar tudo, não é? Num só livro e até, por exemplo, para mostrar aos pais ou para ficar, digamos assim, uma recordação e depois apagar os outros. Temos sempre 2 semanas para verificar se queremos ou não que aquele livro fique definitivamente apagado ou não. Por isso. Ok. E mais? Mais nenhuma questão? É uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta extremamente interessante e principalmente agora que temos a opção de partilha por link para eles visualizarem, torna-se numa ferramenta interessante porque, primeiro, eles gostam muito de trabalhar, digo já que eles gostam muito de trabalhar, mesmo os mais pequenos.
Os mais pequenos também gostam de trabalhar com o Book Creator porque gostam de fazer aquelas bonecadas todas. Mas os mais velhos, e eu trabalho com os mais velhos, preferem fazer apresentações de trabalhos com o Book Creator porque tem muito mais funcionalidades, é muito mais criativo do que propriamente estarem a fazer novamente um PowerPoint, etc. E no caso dos portfólios, eles podem chegar aqui, como muitas vezes fazem, e podem colocar aqui trabalhos, podem colocar aqui tudo aquilo que eles foram fazendo, digamos assim, ao longo do ano. Tenho colegas, por exemplo, que fizeram livros sobre visitas de estudo, por exemplo, neste caso foi um colega que fez uma visita de estudo a Aveiro e que então criou um livro sobre a visita de estudo que fez, com fotografias, etc. E depois com a sua própria voz a explicar o que é que cada componente era, estava muito interessante o livro. A imaginação aqui é aquilo que vocês quiserem, não é? Porque as potencialidades são enormes, não é? São muitas. Ana, só outra perguntinha. Sim. O programa que eu não prestei atenção quando eu explicou, que era logo que faz o download, diz que a versão professor, logo no início. Teacher, quando estava a explicar que era a versão... Tem a versão estudante e tem a versão professor. Nós temos que optar pela versão professor. Muito bem. Porque a versão aluno é mais limitada também no número de livros que eles podem criar. Nós temos 40, eles na versão gratuita não sei quantos é que eles têm. Mas tem as mesmas funcionalidades de criação que nós temos, na mesma, mas tem, a nível de número de livros, é inferior. Obrigada. Nada. Se há mais alguma app do género, existem outras. A diferença é que eu acho que esta tem muito mais funcionalidades e permite muito mais que qualquer outra. Só o simples facto de nós podermos fazer isto, colocarmos aqui um vídeo do YouTube sem que apareça o YouTube, ou seja, os alunos aqui, se clicarem, não estão a entrar no YouTube, estão apenas a visualizar o filme e não estão a ver todo o ruído à volta do YouTube. Para mim já é bastante positivo. E o upload é muito, são segundos, como vocês viram, é extremamente rápido a colocação aqui do vídeo. Mas sim, esta é aquela que a mim me parece ter mais funcionalidades e ser mais prática, quer na partilha, quer na própria execução, até porque é extremamente intuitiva. Só temos aqui 2 botões para selecionar, o I e o mais, que são extremamente intuitivos na execução. E mais. E tem aí o quadriculado, que dá muito jeito quadriculado. Pois dá. Pois dá. Raramente se encontra o quadriculado. Aqui é uma questão de explorarem os fundos, não é? Isto aqui é uma questão, e mesmo para os colegas da música, a música também tem aqui, por exemplo, a esclave musical, por exemplo. Sim, nisso ele é bastante completo, eu acho. E mais alguma questão?